No nosso curso de hoje, iremos falar sobre tecnologia e maturação de queijos duros e mofados. Iremos falar sobre queijo azul, sobre queijos de molho branco, queijos estilo suíço, que são os famosos queijos de folhaduras, e também falar sobre o parmesão. A apresentação está dividida em 5 partes. Inicialmente, nós temos uma introdução, tá? Em seguida, falaremos sobre a fabricação e a maturação desse tipo de queijos. Posteriormente, falaremos um pouco sobre os principais efeitos e ações preventivas. Algumas considerações finais, que na verdade são alguns parâmetros importantes para cada tipo de queijo. E no final, nós temos um espaço para um bate-papo. Bom, pessoal, essa parte de introdução, onde eu abordo um pouco sobre o histórico, sobre as características de cada queijo, sobre a composição esperada, está aqui na apresentação, com todos os detalhes, tá? Vocês irão receber no material de vocês. Porém, eu irei focar da parte da fabricação e maturação em diante. O nosso tempo é um pouco apertado para a gente falar de todos esses pontos, né? Então, eu decidi focar da parte da fabricação em diante, que eu julgo ser a parte mais principal. Mas todas as informações, volto a repetir, estão aqui no material e todos vocês irão receber, ok? Vamos lá então, vamos começar. Nós iremos agora falar da fabricação e também da maturação. Os 4 tipos de queijos que nós estamos discutindo. Iremos falar do processo de fabricação, todas as etapas, as variáveis importantes a serem controladas, e também falar sobre maturação de um modo geral, sempre fazendo uma associação com a fabricação. 4 etapas que são importantes no processo de fabricação, lá no tanque, que irão afetar diretamente o processo de maturação. Ok? Então, começando aí com o nosso queijo azul, ele é fabricado a partir de leite pasteurizado e resfriado a 32, temperatura de coagulação é 32 graus Celsius, é um queijo de massa crua, teor de gordura no mínimo 4%, conforme eu já disse um pouco lá atrás, é importante, é uma das características desse queijo, um queijo com alto teor de gordura. Os fermentos utilizados, fermento mesofílico, cultura aromática tipo LD, é a mais utilizada, pois ela contribui significativamente na abertura do queijo, abertura da massa, ela produz gás, e também no sabor, porque ela tem cepas que produzem diacetil no queijo, auxiliando também no sabor e aroma. Ela é composta de 4 bactérias, conforme nós temos demonstrado, Lactococcus lactis e Lactococcus cremis, que é a parte homofermentativa do fermento, e nós temos o Lactococcus diacetilax e o Leuconostoca, que produzem gás e produzem diacetil. Então, aqui, pessoal, nós temos uma demonstração aqui do ciclo de fermentação do ácido cítrico, né, do citrato, mostrando que as bactérias desse fermento, elas fermentam o citrato. E elas produzem CO2 e produzem diacetil. Esse CO2 ele é muito importante no queijo azul para a abertura da massa. Esse é um queijo de massa muito aberta, precisa de oxigenação para ter um bom desenvolvimento do penicílio, né? E essas culturas elas auxiliam nessa abertura da massa porque elas produzem o CO2 em alguns pontos do ciclo fermentativo, conforme a gente pode ver. Aqui nós temos também o diacetil, que auxilia no sabor e no aroma, que é também um composto muito, muito interessante para o queijo azul. Aqui, novamente, as 4 bactérias, mostrando que elas fermentam, além da lactose, elas também fermentam citrato, produz CO2. Este CO2, ele dissolve, parte dele dissolve na água, formando ácido carbônico, que também auxilia no abaixamento do pH. Então, nós temos aqui 2 funções. Além da gente ter a abertura da massa, a gente também tem a formação do ácido carbônico através do CO2 dissolvendo na água. Bom, aqui dá para ver claramente nessa foto, nós temos aí 2 queijos, um fabricado com a cultura homofermentativa, uma cultura tipo O, tá? Que só tem lácteos e cremes, e no queijo de baixo a gente tem
uma foto do queijo é produzido com cultura LD, que são formados com as 4 bactérias: Lactos, Cremoris, Diacetylax e Leuconostoque. Dá para a gente ver claramente que o queijo de baixo, queijo fabricado com a cultura LD, ele tem uma melhor formação de gás, ele tem uma abertura maior. Certamente, sem dúvida nenhuma, esse queijo de baixo ele vai mofar mais, ele vai ter uma quantidade maior de mofo. Tá? O sabor, certamente, também vai ficar um queijo com sabor mais acentuado, com mais proteólise, com mais lipólise. A gente vai ver mais para frente o queijo azul, um queijo que tem um grau de lipólise muito acentuado, metilcetonas, que são muito aromáticas e são muito, tem um sabor bastante característico, um sabor bastante acentuado. Bom, em seguida a gente adiciona o penicílio Roquefort, previamente hidratado em água, então ele é adicionado ao leite no tanque de fabricação. Antigamente tinha-se o costume de adicionar esse fungo na massa, antes da enformagem. Hoje, atualmente, não é uma etapa mais utilizada. Todos os fabricantes desse tipo de queijo, eles dissolvem, fazem a dissolução prévia do mofo em água destilada, sem cloro, uma água totalmente controlada, faz essa dissolução prévia para utilizar no dia seguinte ou nos dias posteriores sem nenhum problema. A adição ao leite é muito mais fácil, é muito mais homogênea, o grau de dispersão dos esporos no tanque de fabricação é muito maior do que a simples adição na massa antes da formagem. Então, é um processo mais eficiente, mais simples, mais fácil e mais controlado. Algumas características do penicílio. Ele necessita de pH baixo no queijo. pH tende a estar abaixo de 4,90. Isso porque é substrato. pH baixo significa o quê? Significa ácido lático, maior concentração de ácido lático no queijo. E o substrato de fermentação do penicílio é exatamente esse ácido lático. Então o pH tem que abaixar. Ele é fortemente proteolítico, fortemente lipolítico. Então existem as duas reações, proteólise e lipólise, num grau bastante intenso. Ele é extremamente halotolerante, ou seja, ele cresce em grandes concentrações de sal. Cresce bem em baixas tensões de oxigênio. Nós veremos mais para frente, com apenas 0,5% de oxigênio no queijo já é suficiente para ter um bom desenvolvimento do mofo. Ele é muito favorecido com teor alto de umidade. Isso porque, com a atividade de água mais alta, existe um maior nível de proteólise, existe um maior nível de lipólise. Eles liberam ácido graxo e metilcetonas no queijo, que são extremamente aromáticas, sabor muito acentuado, sabor muito característico. Liberam aminoácido, aminas e amônio, provocando a elevação do pH. Aqui, apenas uma imagem para ilustrar. Esses são os 4 tipos de mofos que nós, aqui na Fermentec, a gente trabalha, mostrando que nós temos disponível no mercado mofos com diferentes graus de lipólise e de proteólise. Desses 4, um mofo que foi mais bem aceito no Brasil já há muitos anos é o PV. Ele tem um alto nível de proteólise, um alto nível de lipólise. Ele gera um sabor bastante interessante no queijo e foi o mais aceito aqui no mercado brasileiro. O tamanho dos grãos é de fundamental importância para esse tipo de queijo. Isso porque nós precisamos de ter uma textura aberta. A textura interna desse queijo tem que ser aberta para ter um bom desenvolvimento do penicílio, do mofo. E, ao mesmo tempo, a gente precisa de ter um teor de umidade que não pode ser nem muito alto e nem muito baixo. Uma umidade muito alta pode ocasionar o problema de desfloramento, que é um defeito muito comum nesse tipo de queijo. O queijo azul ele desflora com uma certa facilidade. Muitos especialistas dizem que é até uma característica do queijo azul ter uma pequena desfloragem. Mas, ao mesmo tempo, essa umidade também ela não pode ser muito baixa. Por quê? Uma umidade muito baixa associada com um alto teor de sal irá retardar muito o nível de proteólise. Esse queijo ele não vai ter uma proteólise adequada, ele não vai ter uma cremosidade, aquela textura quebradiça tão desejada no queijo.
Após o corte, um repouso de 5 a 10 minutos. E em seguida, vem uma mexedura com pá por aproximadamente 60 a 80 minutos até se atingir o ponto. Em seguida, após o ponto, essa massa ela reposa por cerca de 5 minutos e adiciona-se a salga na massa. Teor de sal de 0,6 a 0,8, misturada aos grãos de forma bastante homogênea para que depois possa realizar a informática. Aqui nós temos algumas fotos ilustrativas apenas para mostrar. Nessa primeira foto aí da esquerda, o queijo já descendo do tanque de fabricação, através de uma mesa formadora. Tá? A foto da direita aí, as formas bem cheias. Isso é um detalhe também bastante importante para a padronização do tamanho do queijo. É um queijo que ele tem um grau de fermentação muito elevado, né? O pH chega aí a 480, 490, então as formas elas são bastante cheias porque durante o processo de fermentação existe uma dessoragem muito acentuada. Então, por isso, essa parte de cima são anéis extensores que são colocados na parte superior das formas para que elas possam ficar bem cheias e aí sim atingir a altura desejada, o tamanho desejado do queijo. Bom, após a enformagem, esses queijos eles seguem para a fermentação. Essa fermentação ideal que a temperatura esteja controlada de 20 a 25 e os queijos permanecem nessa temperatura até atingir o pH desejado, o que acontece no dia seguinte de fabricação. Esses queijos eles ficam a noite toda após a fabricação, eles ficam fermentando nessas temperaturas e o pH ele é atingido no dia seguinte, porque é um pH bastante baixo. Através desse gráfico a gente pode ver que o pH ele é atingido aí após 12 horas de fermentação e o pH vai sendo atingido. Bom, pH abaixo de 4,7 é um problema. Tá? O mofo ele cresce muito mais rápido, mas existe um maior risco de trincas ao perfurar o queijo. E pH acima de 4,90 também é um problema. Existe também o defeito conhecido como queijo estratificado, que é o queijo que tem um alto teor de cálcio, um queijo pouco desmineralizado, ele não vai dar aquela textura quebradiça porque o nível de cálcio, a concentração de cálcio é muito elevada. O pH ideal seria no meio, pH de 4,80 seria o pH ideal para se obter após a fermentação. Bom, atingindo o pH, os queijos eles já podem ser salgados. A salga ela pode acontecer em salmoura por um tempo de 48 horas, forma de 3 kg, ou essa salga ela pode acontecer a salga a seco por 24 horas. Nessa foto aqui nós temos um processo aí de salga a seco, onde o sal ele foi adicionado na casca do queijo, em todas as superfícies, nas laterais, na parte de cima, na parte de baixo. E o queijo ele fica aí 24 horas nesse processo de salga. Bom, após essa salga, a seco, os queijos eles são lavados para retirar o excesso de sal desta casca e são tratados com solução de natamicina, de 0,2 a 0,5%. Isso para quê? Para prevenir a contaminação da casca, com mofos, com leveduras, que são muito comuns nesse tipo de queijo. Afinal, é um queijo de pH baixo. Então, tem o meio é muito favorável ao desenvolvimento de mofos e leveduras. E nós não queremos esse tipo de contaminação na casca. Daí o banho, a aplicação da solução de natamicina, que normalmente é em forma de um banho, tá? E para prevenir essas possíveis contaminações na casca. Os queijos são então perfurados. E após a perfuração, eles são conduzidos para a câmara de maturação. Maturação de 8 a 10 graus de temperatura. Alguns pontos importantes no processo de perfuração. A perfuração ela deve acontecer num ambiente frio, o ideal que seja num ambiente climatizado. Isso porque a temperatura mais alta ela provoca o fechamento dos furos das varetas. 150 furos de cada lado do queijo, tá? Sem vazar dos lados, para evitar que os queijos trincam, e também muito cuidado com a contaminação, porque o processo de perfuração,
Se as varetas, se elas não estiverem bem higienizadas, elas podem provocar a contaminação interna do queijo. Leveduras são muito comuns de crescerem nessa etapa. Aqui nós temos uma foto do queijo sendo perfurado. Dá para ver claramente alguns resíduos de queijo, alguns farelos, né, de queijo. Provavelmente o pH desse queijo que deve estar um pouco mais baixo, provavelmente abaixo de 480, porque a quantidade é visível, a quantidade de farelo, dá para ver que está uma massa bastante quebradiça, que é a característica de um queijo aí de pH um pouco mais baixo. Bom, os queijos acabaram de ser perfurados, eles vão para a etapa seguinte, que é a maturação. A maturação ela deve acontecer numa temperatura mais baixa, temperatura de 8 a 10 graus Celsius, com uma umidade relativa do ar de, no mínimo, 95%. Aqui, pessoal, eu gosto muito de chamar a atenção que é uma etapa crítica do processo. Umidade relativa do ar. O penicílio, o roquefort, ele é muito dependente de umidade para desenvolver bem. Tá? Então, é bastante comum nessas câmaras de maturação, nós temos bastante água no piso. Essa água, obviamente, ela deve ser trocada todos os dias. É uma água com microbiologia controlada, mas ela é muito importante para manter o nível de umidade. E essa temperatura de 8 a 10 também é muito importante para que não ocorra fechamento da abertura interna do queijo. A experiência tem mostrado que temperaturas acima de 12 existe um fechamento muito grande, não somente dos furos realizados pela perfuração, mas também da abertura das oladuras mecânicas e das oladuras biológicas produzidas no processo de fermentação. Então, mesmo que seja uma maturação, mesmo que os queijos demorem um pouco mais para morfar, é importante que seja feito numa temperatura mais baixa para garantir que não ocorra o fechamento das aberturas do queijo. Aqui, mais uma foto de uma câmara de maturação, mostrando também a importância da posição dos queijos. Esses queijos são colocados na forma lateral, existe um espaçamento entre os queijos para que tenha uma boa circulação de ar. Então, as prateleiras e a posição dos queijos nessas prateleiras também é uma etapa muito importante, uma etapa crucial para o sucesso da fabricação desse queijo. Bom, o fungo ele começa a ser visível na parte interna do queijo com 12, 15 dias após a perfuração dos queijos. Os queijos eles podem ser fatiados, embalados com cerca de 20 a 25 dias, que nesse período eles já estarão completamente mofados. Eles serão embalados e seguem para a maturação. Eles continuam sendo maturados, porém já embalados. Eventualmente, pode ser necessário alguma raspagem antes da embalagem, devido à presença de algum mofo externo. E com cerca de 45, 60 dias de maturação, esse queijo ele já apresenta um sabor ideal. Uma informação importante que eu também gosto muito de ressaltar, pessoal. Temperatura de estocagem. Se for necessário, por algum motivo, estocar esse queijo, por motivos comerciais, o ideal é que essa estocagem esteja no máximo 2 graus. A 0 a 2 graus Celsius. Isso porque o penicílio roquefort, ele, mesmo a 5 graus, ainda tem atividade. Então, realmente, para paralisar totalmente a atividade desse mofo, é necessário uma temperatura mais baixa. A 0, 2 graus, toda a atividade ela vai ser interrompida e o queijo ele pode ser estocado tranquilamente por um período maior, sem nenhuma perda de sabor, sem nenhum problema de proteólise excessiva, nenhum problema de desdobramento, glicólise em excesso, sabor muito forte, nada disso vai acontecer nessa faixa de temperatura aí de 0 a 2 graus. Bom, mas qual que é o período ideal para um queijo gorgonzola? Há pessoas que gostam de um queijo um pouco, preferem um queijo com uma proteólise mais avançada, com sabor um pouco mais forte. Outros preferem um queijo mais novo. Então, somente aqui para informação, um queijo novo, de 15 a 30 dias, é um queijo que frequentemente ele é amargo. Ele não tem o sabor ainda da proteólise, o sabor da lipólise, as metilcetonas ainda não foram formadas.
Esse queijo ele amarga porque nesse período existe uma grande concentração de aminoácidos, de peptídeos de sabor amargo. Tá? Um queijo de meia cura, que é um queijo que já tem um certo grau de proteólise, mas ainda é considerado um queijo novo, 30 a 45 dias. Ele ainda pode apresentar um certo sabor amargo, porque ele ainda é um queijo muito novo. Queijo curado com sabor acentuado, vai ser de 45 a 90 dias. A maioria das pessoas preferem queijo nesse tempo, nessa faixa de tempo, de 45 a 90 dias, a 90 dias. Por quê? O sabor ainda não vai estar muito forte, já vai estar característico, porém não vai estar excessivamente forte. Tá? E não vai ter o sabor amargo, porque depois de 45 dias, a proteólise ela já quebrou, as enzimas, a atividade enzimática já eliminou todos os peptídeos amargos, a proteólise ela já avançou e o sabor já vai estar um sabor mais característico, um sabor mais agradável. Acima de 90 a 120 dias, já vai com um queijo super curado. O sabor já vai ser forte, o aroma muito, muito intenso. Já vai ser um queijo com uma textura bastante quebradiça, bastante cremosa. Tá? Já um queijo com sabor bastante forte. Muitas pessoas preferem queijo nessa faixa de tempo. Agora, um queijo passado seria um queijo acima de 150 dias. Aí sim, já é um queijo que já está com sabor, saborificação, todas as reações já estarão num nível muito avançado, glicólise muito acentuada, proteólise, é um queijo que vai estar excessivamente quebradiço, muito cremoso e já não mais será agradável ao paladar. Bom, aqui uma foto ilustrativa para facilitar essa visualização. Esse queijo da direita é um queijo ainda novo. O que a gente pode visualizar nesse queijo? A cor dele muito branca. Isso mostra que é um queijo que ainda não teve uma proteólise adequada, uma proteólise acentuada. Apenas no centro do queijo, a gente visualiza uma região mais amarelada, mostrando que ali sim já teve um certo grau de proteólise. Isso porque o sal ainda não chegou nessa região. Porque o sal, ele caminha da casca para o centro do queijo. E como é um queijo novo, ainda não deu tempo desse sal chegar no centro do queijo. Então a atividade proteolítica nessa região já foi está um pouco mais avançada do que na casca. Mas é um queijo que ainda não está no ponto. Ao contrário do queijo da foto da esquerda, uma maturação extremamente avançada. O pH já está acima de 7. Veja bem, a gente tinha um pH lá na faixa de 4,80 e 4,90. Esse pH já subiu e já atingiu níveis altíssimos, níveis acima de 7. Isso mostrando o quê? Que a maturação aqui já está num nível já muito, muito avançada. O sabor desse queijo certamente é um sabor já não está mais agradável. O sabor de proteólise avançada, de lipólise, o sabor de saponificação extremamente forte, extremamente desagradável. Ok? Bom, o objetivo desse bate-papo não é aprofundar muito na bioquímica, mas alguns aspectos são importantes para a gente entender como que tudo isso é formado, né? Então, aqui nós temos uma atividade lipolítica, né? A gente tem essa foto, a parte esquerda, né? A gente tem aí um triacilglicerídeo, que não sofreu nenhuma hidrólise, e aí na parte da direita nós já temos a lipólise. A gente já teve aí, a gente já tem o monoglicerídeo, nós já temos 2 ácidos graxos livres. O que é importante? Quanto maior o teor de umidade, mais rápida é a reação. Volta no que eu disse lá atrás. O teor de umidade do queijo, que é controlado lá no tanque, o tamanho do grão obtido, o tamanho e a regularidade do grão obtido lá no corte são importantes nessa etapa aqui também. Por quê? Um queijo com teor de umidade mais alto, as reações serão muito mais intensas. As metilcetonas, elas são muito aromáticas, elas são formadas em função da oxidação e da descarboxilação
daqueles ácidos graxos livres. E lá no final nós temos a formação da metilcetona. Então, a primeira etapa é a oxidação, e ocorre liberação de água, conforme vocês podem ver. E, em seguida, a gente tem a descarboxilação, que ocorre liberação de CO2 e a formação da metilcetona. Essa metilcetona formada, pessoal, que é o ponto principal do queijo azul. Ela vai originar aquele sabor e aquele odor característico. E eu gosto de ressaltar que nessa reação existe a liberação de água. E essa água liberada, ela pode ser dessorada depois, que é um dos defeitos, talvez o defeito mais grave do queijo azul, que é a dessoragem. Então, se nós tivermos um teor alto de umidade, um queijo com baixo teor de sal, certamente o risco desse queijo destourar é grande. Isso porque, na formação da metilcetona, essa água ela pode ser expulsa. Esse queijo ele pode destourar. Ok? Aqui, novamente, liberação de água, um fator típico da maturação dos queijos azuis. Novamente, a gente tem a formação de água na primeira etapa, que é a oxidação, e nós temos a liberação de CO2 na descarboxilação. Bom, aqui nós temos um comparativo muito interessante do nível de lipólise de vários tipos de queijo. Conforme eu disse, o queijo de umbo azul, o nível de lipólise dele é muito intenso, e aqui a gente consegue fazer um comparativo. O grana padano, o queijo italiano muito famoso, né? Após ter sido maturado, ele tem aproximadamente aí 5.000 miligramas de ácido graxo livres por quilo de queijo. Enquanto isso, o Roquefort tem 32.000. Então, dá para a gente ver claramente que o nível de lipólise de um queijo de umbo azul é infinitamente superior a um grana padano, que é considerado de nível médio. Quando a gente compara com uma mussarela, por exemplo, que é um queijo amplamente fabricado aqui no Brasil, esses níveis são níveis... A mussarela praticamente não tem lipólise. Então, é um queijo extremamente diferenciado em termos de sabor e aroma, justamente devido à presença desses ácidos graxos livres. Bom, durante a maturação, o fungo, o mofo adicionado, o penicílio, ele produz proteases e lipases, que são as enzimas responsáveis pela formação da consistência, do sabor e do aroma. A proteólise ela é muito mais afetada do que a lipólise por temperaturas mais baixas. Ou seja, se eu tenho uma maturação na faixa de 8 a 10 graus, esse queijo ele vai proteolizar menos. Mas a lipólise dela irá continuar. Então, é um fator importante até para a gente entender. Porque quando a gente matura um queijo numa temperatura mais baixa, existe aquela preocupação. Ah, mas eu vou perder sabor e aroma. Nesse tipo de queijo, não. Porque as lipólises, mesmo em temperaturas baixas, elas continuam a sua atividade. E a neutralização gradual da massa também é importante. À medida que o pH vai subindo, ele vai formando cor, vai gerando sabor e aroma, né, que são obtidos pela ação dessas enzimas. As proteases, elas atuam muito melhor numa faixa de pH mais baixa. E à medida que esse pH vai subindo, as lipases elas começam a atuar. Por que eu estou chamando bastante atenção nesse ponto? Porque à medida que um queijo ele vai ficando mais velho, que o pH vai subindo, o nível de sabor e aroma desse queijo vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais acentuado. Porque as lipases elas são muito dependentes de pH mais alto. Então, se não ocorrer uma elevação desse pH, não irá acontecer suficiente sabor e aroma, e nós teremos também problemas de textura nesse queijo. A proteólise será prejudicada e a formação das metilcetonas através da lipólise também será prejudicada. Então, é muito importante, volto a ressaltar, que o pH do queijo, que ele chegue abaixo dos 4,90, para que a gente possa garantir um bom desenvolvimento do fungo, do penicílio. Esse pH irá subir, irá chegar próximo do 7, e aí sim, nós teremos um corpo adequado e bastante formação de sabor e aroma nesse queijo. Agora nós iremos falar um pouco dos queijos de mofo branco.
falar sobre fabricação, maturação, as etapas do processo, as variáveis a serem controladas, né? Então, o leite pasteurizado e resfriado também é 32 graus Celsius, tá? Isso porque, assim como o queijo azul é um queijo de massa crua, teor mínimo de gordura aí na faixa de 3,3 a 3,5%, de forma a atingir um gesto no queijo aí em torno de 45%. A parte de fermentos, nós temos duas opções. Fermento mesofílico tipo O ou mesofílico tipo LD. Bom, o fermento mesofílico tipo LD é o fermento que eu citei agora há pouco, né, no queijo de mofo azul. Tem as 4 bactérias, Lactis, Cremos, Acetilactis e Leuconostoque. Enquanto isso, o fermento tipo O, ele só tem a parte homofermentativa, ele só tem o Lactis e Cremos. Atualmente no Brasil, o mais utilizado é o fermento tipo O. Apesar de que já tem aí algumas indústrias já trabalhando com sucesso também na cultura tipo LD, sem nenhum tipo de problema. Bom, é um queijo maturado por penicillium cândido, um mofo branco. Algumas características. É recomendado adicionar 1/3 da dose desse mofo no tanque de fabricação, não adicionar diretamente no leite. E separar os outros 2/3 da dose para a posterior pulverização dos queijos quando estes saírem da salmoura. Esse fungo, ele produz diversas proteases que maturam o queijo da casca em direção ao centro. Então, é uma maturação que vem de fora para dentro. E essas enzimas, elas atuam melhor em pH mais alto. É muito importante que mais para frente, logo ali na frente, nós iremos falar mais sobre esse ponto. É extremamente proteolítico, chegando a formar amoníaco no final da maturação. Fortemente lipolítico também, conferindo sabor e aroma ao queijo. Produz lipase que atuam em ampla faixa de pH, de 3,5 a 11,5, com o ideal na faixa de 8,5 de pH. Novamente, assim como no queijo azul, é importante a neutralização da massa para ter uma boa formação enzimática. Bom, dando sequência, aqui nós temos algumas imagens aí do corte. O tamanho dos grãos é uma etapa crítica do processo desse tipo de queijo. É um queijo, conforme a gente disse lá atrás, com teor de umidade de 50%, 52%. Então, é um queijo macio, é um queijo que nós não podemos perder muita umidade. Então, a coalhada é cortada em cubos grandes, conforme nós podemos ver nessa imagem da direita. Fundamental, etapa importantíssima para o controle da umidade. Bom, o corte, um repouso de 5 minutos, para que tenha aquela primeira dessoragem, a famosa cicatrização dos grãos, ela acontece nesse repouso inicial. E iniciamos em seguida a agitação lenta com pá em torno de 30 minutos. Bom, deu-se o ponto, elimina-se parte do soro e realiza-se a enformagem na presença de soro. Isso é importante para que a massa possa se manter aquecida, ela possa destourar e fermentar bem quando estiverem na forma. Utilizar o fogo de fundo rendado e deve-se encher bem essas formas, pois a destauragem que vem seguida durante o processo de fermentação é uma destauragem bastante acentuada. Então, as formas elas devem ser bem cheias para que o queijo ele fique numa altura adequada para que ele não fique muito baixo. São realizadas no mínimo 3 viragens. A primeira, logo após a enformagem, 15 minutos, já pode fazer a primeira enformagem. Importante para esse queijo ir fermentando adequadamente e também para a questão estética, né, para o queijo ficar bem apresentável. 30 minutos após a primeira, já pode realizar a segunda destoragem e depois, 1 hora após a segunda, já se realiza a terceira e encaminha esses queijos para a câmara de fermentação. Bom, aqui nós temos algumas fotos ilustrativas. A foto da esquerda é o processo de enformagem do queijo na mesa enformadora. A foto do meio, a pessoa ela está organizando os queijos, ajustando o tamanho. Na foto da direita, dá para se ver claramente que esse queijo ele já baixou. O pH já está caindo, tá? Esse queijo ele já está dessorando. E à medida que a dessoragem vai acontecendo, que a fermentação, o pH vai caindo, a tendência desse queijo é dessorar cada vez mais e aí a sua altura vai baixando.
Fermentação, assim como no queijo azul, também de 20 a 25 graus, até atingir o pH desejado, o que acontece no dia seguinte da fabricação. Esse pH, gente, conforme eu disse, ele é atingido no dia seguinte porque são bactérias mesofílicas, ou seja, são bactérias lentas na produção de ácido lático. Então, esse pH ele vai chegar lentamente, ele só vai ser atingido no dia seguinte da fabricação. pH desejado, também, novamente, 4,70 a 4,90, para que se tenha um nível alto de acidez, substrato, né, para o penicílio cândido desenvolver. Tá? Uma medida importante, a acidez daquele soro que escorre dos queijos no dia seguinte, ela tem que estar no mínimo em 100 graus do líquido. É um indicativo importante, porque se a acidez do soro, se ela chegar nesse 100 graus do mix, certamente o pH do queijo vai estar abaixo dos 4,90. Então é uma medida interessante, uma medida fácil de ser realizada. Aquele soro, facilmente ele pode ser coletado para acompanhar a acidez e ter o valor da quantidade de ácido lático no dia seguinte. Nesse ponto, gente, o que é importante? A umidade ela vai estar de 53% a 54%. E ao longo da maturação, existe perda de umidade, existe um pouco de perda de umidade também na salmoura, e a umidade vai chegar em 50%, 52% do queijo após o final de maturação. Bom, atingiu esse pH, os queijos eles são encaminhados para a salmoura aí com 20% de sal, e também muito importante, e também ponto crítico, pH da salmoura. O pH da salmoura sempre deve ter o pH da mesma faixa do queijo. Ou seja, essa salmoura ela tem que ter o pH corrigido para a faixa aí dos 4,80. A salmoura deve ser muito bem controlada. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa, uma salmoura, tá? Com os queijos. Tempo de salmoura 30, 40 minutos no máximo, porque são queijos macios, queijos pequenos, né? O brie, por exemplo, ele tem um diâmetro maior, mas é um queijo baixo, ele absorve o sal muito rapidamente, então esse tempo aí é na faixa de 30 a 40 minutos no máximo. Bom, pH, fator crítico, para que se tenha uma boa desmineralização, para que a massa chegue, né? E para que o mofo ele possa desenvolver e também evitar contaminações. A principal contaminação do queijo de mofo branco é o famoso pelo de gato. É o principal defeito, é o defeito mais comum. Nós iremos falar um pouco mais de detalhe mais para frente. Mas se o pH, se ele chegar abaixo dos 4,90, dificilmente o pelo de gato vai crescer. Então, mas aí um ponto mais importante também para que a gente tenha um controle muito eficiente do pH dessas queijos. Bom, dando sequência, após a saída da salmoura, esses queijos eles vão para as prateleiras especiais, são prateleiras com fios de aço inox, né? Porque esses queijos eles precisam de uma aeração muito grande na casca para que o mofo cresça. Porque o mofo ele vai crescer na casca, na parte de cima, na parte de baixo, nas laterais. Então, é necessário uma boa oxigenação. Por isso também, essas prateleiras elas são inclinadas para escorrer durante umas 2 horas, etapa fundamental para impedir perda de esporos nesse processo. Essas imagens aqui a gente pode ver claramente, essa imagem do meio, a gente consegue ver que tem uma boa inclinação das prateleiras, de forma que, para escorrer mesmo o excesso de salmoura, para depois sim ser pulverizado o fungo. Então, na etapa seguinte, teve a pulverização, passa a viragem, pulveriza um lado do queijo, pulveriza as laterais, vira esses queijos, faz a viragem e pulveriza do outro lado do queijo. Bom, dando sequência na maturação. Esses queijos eles já tiveram, né, eles já passaram pelo processo de aspersão e aí eles seguiram para a câmara de maturação. Alguns detalhes importantes até aqui, pessoal. Normalmente, essas etapas de até a pulverização, elas acontecem dentro da própria câmara de salmoura. Não tem problema nenhum. E aí, em seguida, sim, eles vão para uma segunda câmara, uma câmara separada, que é uma câmara mais controlada, que é a câmara de maturação. Essa maturação, ela acontece a 10, 12 graus, umidade relativa do ar é de 90 a 95.
é importante aguardar esse fungo ele secar até no dia seguinte, ventilação normal, não tem necessidade de nenhuma ventilação forçada. E aí, então, essas grades elas poderão ser cobertas com alguns panos. Isso para quê? Para evitar o ressecamento exagerado da casca do queijo. Aquelas correntes de ar, aqueles forçadores de ar das câmaras frias, aquele fluxo de ar, ele desidrata muito a casca do queijo. Então, é importante, é uma prática física, né? Colocar alguns panos. A prática tem mostrado que dá bons resultados. Obviamente, são panos devidamente higienizados, devidamente sanitizados, para não ocorrer nenhum tipo de contaminação. Tá? Câmaras cheias também, importante, porque as câmaras cheias de queijo, elas também melhoram a umidade do ar. Câmaras vazias, câmaras com pouco queijo, os queijos eles secam mais rápido, a casca fica mais dura, fica mais seca. Isso aí também pode ser um problema. Bom, a primeira manifestação do mofo ela surge com aproximadamente aí 7 dias. Com 9, 10 dias, já ocorre um pleno desenvolvimento do queijo. Ele já está completamente mofado. Nesse período, o que é importante? É indicado virar esses queijos, tá? E aguardar mais 2 ou 3 dias para completar a região que estava em contato com a grade. Aquela região ali do queijo que estava em contato com fio de inox, ali não tem crescimento no mofo. Então, faça a viragem, aguarda mais 2 ou 3 dias para fechar a outra face do queijo. E aí, então, esse queijo ele poderá ser já embalado. Bom, aqui nós temos mais uma foto ilustrativa de uma câmara de maturação. As prateleiras inox, todas elas inox, com aço inox, permitindo aí uma boa aeração, uma boa circulação de ar, para que o mofo ele possa desenvolver, que ele possa crescer adequadamente. Temperatura da câmara, 10 graus, umidade relativa do ar, 90. Aqui nós temos mais uma foto, mostrando aí já as prateleiras com os panos amarrados, né, na parte externa dessas prateleiras, justamente uma barreira física, né, para evitar o fluxo de ar diretamente sobre os queijos. Aqui, mais uma foto ilustrativa, mostrando que os primeiros vestígios do mofo eles aparecem com 6, 7 dias. Tá? 10 dias, novamente, nós já temos um queijo completamente coberto pelo mofo branco. Tá? Importante, nessa fase, gente, o queijo ele ainda está muito duro no centro. Ele não deve ser consumido, ele não tem proteose. Nada impede da gente, não tem problema nenhum da gente consumir, da gente comer um queijo nessa fase. Só que a massa ainda não está preparada. Ainda não existe cremosidade, ainda não existe sabor, ainda não existe proteose. É uma massa, como se fosse, fazendo uma analogia, como se fosse uma massa de um Minas padrão ácido quebradiço. Ainda não deu tempo de ter nenhuma reação de proteólise, de lipólise. Então é um queijo já mofado assim, mas sem nenhum grau de maturação. Então, é um queijo que ainda não está agradável. Bom, aqui mais uma foto, mais uma imagem ilustrativa, né? Os queijos, quando eles são virados para fechar o outro lado, né? Aquelas marcas pelo seguido das prateleiras. Aqui dá para ver claramente que a parte de cima do queijo ela está completamente marcada com os fios de inox, né? E com 2, 3 dias a mais de maturação, essa superfície ela fica completamente fechada pelo mofo branco. Aí sim, o queijo já poderá ser embalado e em seguida ele já vai ser colocado no mercado. Bom, aqui no Brasil, conforme já comentei um pouco lá atrás, o mofo branco ele é colocado muito novo no mercado. Isso porque o shelf life desse queijo é curto, é um queijo de umidade alta. É um queijo aí que com 45, 50 dias ele já está com um sabor muito forte. Então, por esse motivo, por questões comerciais, ele é colocado novo no mercado e aí assim, a maturação ela finaliza nas prateleiras do supermercado. Aqui um processo de embalagem, com cerca de 10, 12 dias, o queijo ele já é embalado e aí
interrompe o crescimento do mofo. Bom, a maturação final, ela vem realmente acontecer já no mercado, como eu disse. Entre 30 e 40 dias, esse queijo ele já vai ter um sabor agradável, ele já vai estar no ponto ideal de ser consumido. Geralmente é nessa fase, de 30 a 40. Acima dos 40 dias, ele já começa a ficar com um sabor mais forte. Acima dos 40, dos 50 dias, já está começando a passar, começando a ficar com um sabor bastante desagradável. Com 70 dias, a camada de mofo já está mais rala. A casca desse queijo ela já está com alguns pontos ligeiramente avermelhados e já tem um certo sabor amoniacal. Se a gente medir o pH, certamente já ultrapassa a casa do 7. Aqui, novamente, mais uma figura. A gente pode ver que o centro desse queijo já está completamente proteolizado. A gente consegue visualizar que a casca já está descolando do restante do queijo, mostrando que já é um queijo bastante passado. Bom, aí surge aquela pergunta, mas qual que é o ponto ideal? Até quanto um bom queijo de mofo branco? Até qual idade seria adequado ou não? É uma dúvida que sempre o consumidor tem e muitas vezes até mesmo a própria indústria. Ela questiona, será que eu consigo aumentar o meu shelf life do meu queijo? O que pode ser feito para que eu consiga um tempo maior de vida do meu queijo? Aqui um comparativo. Com 15 dias, esse queijo está novo. Ele tem uma cura incompleta. É um queijo que acabou de ser mofado. De 20 a 30 dias, ele está com a gente chama de meia cura, uma proteólise inicial. Está iniciando as reações. O pH já está acima de 5, com certeza, mas as enzimas ainda não estão atuando com uma atividade muito alta. De 30 a 45 dias é o que a gente chama de cura ideal. A massa já está bastante homogênea, já existe um nível bom, um nível adequado de cremosidade, de proteólise, de lipólise. Mais de 50 dias fica meio amoniacal, a cor fica muito forte, o mofo fica ralo e a cor da casca já é uma cor mais rosada, tendendo uma cor mais avermelhada, mais alaranjada. Aqui, novamente, nós temos mais uma imagem. Dá para ver claramente que na casca do queijo, a camada de mofo já está mais rala, ela já está ligeiramente rosada. E aqui nós temos a chamada maturação centrípeta, ou seja, o corte da casca para o centro do queijo. Os especialistas falam que a maturação na casca está 10 dias à frente do miolo do queijo. Isso mostra a velocidade das reações nesse queijo. Na casca, as reações são muito mais intensas no primeiro momento do que no centro do queijo. Bom, se o queijo ele é consumido com poucos dias, nós temos um centro duro, para ver claramente nessa foto, o centro desse queijo está muito mais branco do que o restante do queijo. O sabor é ácido, porque o mofo ainda não consumiu todo o ácido lático, o pH não subiu, tá? E a textura é ruim, é uma textura quebradiça, é um queijo que ainda não está no ponto de ser consumido. Bom, aqui nós temos uma figura mostrando as reações de proteólise. O que eu queria destacar aqui nessa figura? Essas reações elas são muito mais intensas quando o queijo ele apresenta um alto teor de umidade. Quando esse queijo ele já está com pH mais alto, as reações são mais rápidas. As enzimas elas trabalham mais ativamente em pH mais alto. Tá? Esse queijo, quanto menor o teor de sal, mais intensa será a proteólise. E assim, de mesma forma, a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida será a atividade de proteólise. Então, aqui nós já temos um dipeptídeo, e aqui do lado, após a hidrólise, nós já temos 2 aminoácidos livres. Ok? Então, uma figura simples mostrando a atividade proteolítica que acontece nesse tipo de queijo.
Bom, o que é importante? Esse pH ele sobe muito, chega a números acima de 7 e acontece de forma muito rápida. Ele sai do nível de 4,80, que é quando o queijo está saindo da salmoura, e ele atinge um pH de 7 em poucas semanas. Isso mostra que é um queijo muito intenso de atividades enzimáticas muito rápidas e muito intensas. Ok? Bom, aqui, frisando o que eu disse sobre a diferença de proteólise, a diferença também de pH, né, entre as atividades na casca do queijo e no interior. E essa curva mostrando na superfície que a gente tem uma atividade muito mais intensa, a neutralização, a elevação do pH muito mais intensa na superfície do queijo do que no interior. Aqui, novamente, na parte de nitrogênio, mostrando a proteólise muito mais intensa na superfície do queijo do que no interior. Esse gráfico da direita aqui, ele mostra para a gente que as atividades são muito menos intensas no interior do queijo do que na casca. Nível de lipólise também, comparando a superfície do queijo com o centro, mostrando que a lipólise, assim como a proteólise e a elevação do pH, é muito mais intensa na casca do queijo do que no centro. Gente, tudo isso por quê? Porque o mofo ele cresce primeiro na casca. E aí a proteólise caminha da casca para o centro. É esse cenário que nós temos que ter em mente. Por isso que todas as reações elas acontecem de forma mais intensa, de forma mais rápida na casca do queijo. Bom, em queijos mais velhos, é comum nós termos essas pequenas formações de olhaduras, esses pequenos olhos no queijo camembert. E aí surge aquela dúvida. Puxa vida, eu não trabalho com um fermento, com uma cultura que produz gás. O fungo, Penicillium cândido, também não produz gás. Como pode ser possível essa formação de olhaduras? Bom, esse fenômeno ele acontece em queijos mais velhos, no final de cura, e acontece através da descarboxilação de alguns aminoácidos, essas formações de óleos. E nessas reações existe liberação de oxigênio, como vocês podem ver aqui nessa figura. Nós temos duas situações, com o triptofano, nessa figura da esquerda, e com a histidina transformando em histamina, nessa figura da direita. A gente pode ver que em ambos os casos, nós temos a liberação de CO2. Esse CO2, ele dissolve na água do queijo, formando ácido carbônico, e quando essa umidade satura, ele é liberado, aí, formando esses pequenos óleos. Então, na verdade, é uma reação bastante simples, chega a ser uma curiosidade, né? Porque essa dúvida ela sempre vem. Se nós não usamos nenhum fermento, nenhuma bactéria produtora de gás, como que nós podemos ter pequenos óleos no queijo de mofo branco? Bom, pessoal, agora nós iremos falar um pouco sobre os queijos suíços, os famosos e tão atraentes queijos com molhaduras, né? Bom, iremos iniciar falando de um ponto bastante discutido aqui no Brasil, que é a qualidade do leite. Para esse tipo de queijo, fundamental selecionar o melhor leite possível, evitando leite de vacas sabidamente alimentadas com silagem. Isso porque a silagem é amplamente discutido, sabidamente que a silagem apresenta altas contagens de bactérias esporuladas. E isso certamente será um problema nesse tipo de queijo lá na frente, na câmara quente, né? Conforme nós veremos, nós temos uma etapa de maturação desses queijos na faixa de 20 a 22 graus, tá? E esses esporulados, eles serão problemas graves nesse tipo de queijo. Bom, se possível, evitar o uso de leite refrigerado ou mantido a frio durante períodos longos, com leites aí com alta contagem de psicotrópicos. Isso também é bastante complicado. Ou seja, sempre que possível, usar leite o mais fresco possível. Trabalhar com rigorosa seleção de leite na recepção, tá? Sempre selecionando a melhor matéria-prima possível. O teste de Vaspar
é uma análise muito simples, que verifica a presença, uma análise qualitativa, né, verifica a presença de esporulados. É importante para criar uma história da presença destes micro-organismos. Análise de redutase, também interessante, redutase no mínimo de 4 horas de redução do azoto de metileno para esse tipo de queijo indicado. Auxilia bastante. Bom, esse leite, pasteurização normal, teor de gordura aí de 3 a 3,2 e resfriado também a 32 graus Celsius. Nesse tipo de queijo, essa temperatura de coagulação é um pouco mais baixa, na faixa de 32 a 33 graus, é importante para que se obtenha um tamanho de grão pequeno, grãos menores e grãos bastante uniformes no corte. O tamanho do grão é uma etapa primordial, uma etapa muito importante no processo. A adição de água no leite é muito comum na Suíça, aqui no Brasil é pouco utilizada, mas ela auxilia bastante na delactosagem, nas características da massa. Massa de textura longa, que a gente comentou para trás aí em alguns pontos. Recomendável aí de 10 a 15% de água. Evitar o uso de nitrato, mas caso seja necessário. Não utilizar mais do que 5 gramas para cada 100 litros de leite. Recomendável sim o uso de lisozima, isso é importante, no combate a esporulados, tá? Degerminadoras é altamente recomendável, porque ela reduz grande parte dos micro-organismos esporulados, mas trata-se de um investimento muito elevado. É um ponto aí, muitas vezes limitante, é o alto custo do equipamento, o alto custo de investimento. Bom, nesse tipo de queijo, o uso de culturas termofílicas é imprescindível, é necessário. Pois são queijos com perfil de queijos duros, queijos aí com 35, 37, 38% de umidade. E com altas temperaturas de cozimento, temperaturas mais elevadas. Então, nesse caso, as bactérias são termofílicas, é importante que é uma etapa importante do processo. E em associação com a cultura propiônica. Então, nesse caso, nós temos dois tipos de culturas, a cultura acidificante e a cultura propiônica para gerar o sabor e gerar também os óleos do queijo. Então, aqui nós temos algumas informações importantes sobre o propiônico. São bastonetes, né? São bacilos grãos positivos. Algumas cepas são termorresistentes. Elas sobrevivem em temperaturas de pasteurização de 72, 75 graus. São muito comuns cepas naturais presentes nas pastagens, que elas são termorresistentes, elas sobrevivem à temperatura de pasteurização e ela vai estar no queijo. É bastante comum. Ela é anaeróbica facultativa, ela prefere ambientes de anaerobiose. Também é uma informação muito importante. Por isso que esse queijo ele deve ser um queijo de massa bastante fechada. A drenopressa a gente vai ver mais para frente que é importante. É um queijo que ele tem baixa resistência ao sal. Tá? Ele gosta de meios com pouco teor de sal. pH, ele cresce bem em pH acima de 5,30. E cresce muito bem na temperatura de 20 a 24. Por isso, é muito importante, é obrigatório se ter uma câmara quente para fabricar esse tipo de queijo. Coalhada, conforme eu disse, é necessário um grão pequeno, então cortar a coalhada não muito firme, grãos pequenos uniformes. Logo após o corte, uma primeira mexidura de 15 minutos, sem aquecimento, para preparar o grão, preparar a massa para ser aquecida, né? Delactosagem, retirar aí 30 a 35% de volume de soro e adição de água, de 20 a 25% de água, 70 a 75%. Essa delactosagem, pessoal, é muito importante para a gente obter uma massa elástica, uma massa longa, de uma textura adequada para esse tipo de queijo. A segunda mexedura, em conjunto com o aquecimento, aí até na faixa de 50 a 52 graus, é importante para que obtenha a umidade final do queijo, e que vai ser por volta de 39 a 40 no queijo novo, e por volta de 35 a 37 já no queijo natural. Esse aquecimento é um aquecimento lento, 1 grau Celsius a cada 2 minutos em média. E aí,
continuar a agitação final até se atingir o ponto, que será com os grãos bem secos, bem enxutos. Importante manter a velocidade de agitação para que não ocorra aqueles bolos de massa, o famoso embolar, a massa embolou. Isso deve ser evitado rigorosamente nesse tipo de queijo. Isso porque aqueles bolos de massa, eles não secam de forma homogênea, tá? Então, naquele centro daqueles bolos de massa, o teor de umidade é diferente. Então, isso vai gerar sérios problemas. Então, esses grãos, eles devem estar enxutos, sim, e individualizados. Grãos bem soltos. O tempo total do início do corte até o ponto, ele se dá entre 90 e 100 minutos. Também é uma informação importante, é um detalhe que deve ser muito bem controlado, porque nesse período é o período que a gente garante um teor de umidade mais baixo. Nesse tempo, é o tempo suficiente para a gente obter um queijo novo aí na faixa dos 39, com 40% de umidade, para que se tenha posteriormente um bom desenvolvimento das oleaduras. Bom, deu o seu ponto, a massa ela é descarregada para a dermoprensa e realiza-se a pré-prensagem. Bom, a pré-prensagem, pessoal, é um ponto muito, muito crítico do processo, talvez o ponto mais crítico. A descarga para a dermoprensa, a gente pode ver claramente nessa etapa, é uma etapa importante, e deve ser o mais suave possível. Isso para quê? Para evitar oclusão de ar na massa quando ela cai na dermoprensa. Nessa figura, a gente vê que a massa está caindo de uma forma muito, muito bruta, né? Uma forma nada suave. Ela está caindo muito forte no fundo da dreno e certamente nessa operação aqui está ocorrendo a oclusão de ar. Novamente, mais uma figura mostrando a mesma situação. Tá? Não está acontecendo aqui uma descarga suave. A gente pode ver que claramente a massa está caindo muito alta. A carga da queijomate para dreno, a gente vê que tem uma distância do cano até no fundo, uma distância muito grande. Ocorre esse tipo de situação, ocorre oclusão de ar e formação de micronúcleos. Fica uma massa mais aerada, com óleos mecânicos, certamente com grande probabilidade do crescimento de oleaduras irregulares e não adequadas. Bom, pré-prensagem sobre o soro, cerca de 20 minutos, com aproximadamente 4 bares de pressão. É importante esse tempo maior, esse tempo aí de 20 minutos. Tem casos, tem empresas que deixam até mais do que isso, para garantir que fique uma massa completamente fechada na drena. Trata-se de uma etapa crítica, uma das mais importantes de todo o processo. Importante a presença de soro nessa etapa para quê? Para manter a temperatura e evitar a aeração da massa. A massa deve ficar bastante fechada ao final da pré-prensagem. Essencial que você tenha uma placa inox que prensa todo o volume de massa de uma única vez. Uma pré-prensagem de forma constante. Nessa figura aqui, nós podemos ver que nós temos uma placa inox que ela não cobre completamente o volume de massa. Ou seja, vai ser uma pré-prensagem realizada em etapas. Então, primeiro prensa um canto, uma parte, uma extremidade do tanque, depois vai prensando as outras partes. É uma pré-prensagem ineficiente. Durante o tempo que está prensando, uma parte da massa, o restante está esfriando. Então, é uma etapa, nesse caso aqui, completamente inadequada para queijos molhaduras. Bom, em seguida nós temos a enformagem, que também é muito importante. Essa massa ela deve ser cortada em blocos únicos, sem emendas de massa, e a operação deve ser realizada o mais rápido possível para que essa massa não esfrie. Durante a prensagem, é indicado realizar viragens nas primeiras horas, enquanto a temperatura está elevada. Prensagem em 30 minutos, vira, faz a primeira viragem, prensa mais 30 minutos, faz a segunda viragem, e depois faz a terceira prensagem de mais 60 minutos, garantido aí um total de pelo menos 2 horas. Dependendo do tamanho do queijo, essas prensagens poderão ser maiores, até 4 horas, sem problema nenhum. Queijos maiores, eles são prensados por mais tempo,
para garantir que não fique nenhum soro residual na parte interna da massa dos queijos. Bom, no dia seguinte, o pH desses queijos ele deve estar na faixa de 5,30, 5,40. E aí, então, os queijos serão colocados na salmoura. Tempo de salmoura irá depender do tamanho do queijo. Para a peça de 5 quilos, por exemplo, que é o tamanho mais comum aqui no Brasil, o tempo de permanência deve ser em torno de 24 horas. Essas 24 horas é suficiente para obter um teor de sal de 0,6 a 0,8 no queijo, sem nenhum tipo de problema. Salmoura comum, com 20% de sal, temperatura de 10 a 12. Importante também realizar viragens desses queijos dentro da salmoura nesse período. Isso para quê? Para que aquela parte do queijo que fica por fora da salmoura, para que fique mais homogêneo quando a gente vira os queijos. É uma etapa também bastante importante. Bom, dando sequência, saindo da salmoura, os queijos eles seguem para a primeira maturação, que a gente chama de maturação a frio. Os queijos ficam nessa temperatura durante 2 semanas, temperatura de 10, 12, com uma umidade relativa do ar de 80%. O objetivo dessa primeira maturação é preparar a massa para o desenvolvimento das douraduras. Isso porque, no queijo novo, a proteína ainda está muito intacta. Ainda não teve nenhuma proteólise, ainda não tem uma elasticidade adequada para receber a formação de gás, para os óleos crescerem, se desenvolverem de forma redonda, óleos redondos, lisos e brilhantes. Então, é necessário uma primeira maturação com certo grau de proteólise para que as douraduras cresçam de forma adequada. A gente fala que um mínimo de proteólise é recomendado para se ter uma massa longa. Bom, durante esse período ocorre também uma razoável distribuição de sal, né? Porque o sal da casca do queijo ele está caminhando para o centro, né? E aí durante esses 15 dias ele já migrou bastante para o centro do queijo. Dependendo do tamanho do queijo, obviamente ele ainda não chegou no centro, mas ele está caminhando, né? Vamos colocar assim dessa forma. Importante também, nessa câmara fria, realizar viragens para que você tenha uma boa formação de casca dos dois lados do queijo. A formação de casca ela é importante porque para aprisionar o gás, se nós não tivermos uma formação de casca adequada, a produção de gás ela se perde no ambiente, né? O queijo não segura esse gás, então a casca é de fundamental importância. Ter-se uma boa formação de casca, sem trincas, tá? Uma casca de espessura razoável para aprisionar o gás formado pelos fermentos. Em seguida, eles seguem para a famosa câmara quente, né, de maturação em A20 e 22. Fica ali no período de 3 a 4 semanas até que as douraduras sejam formadas. Nessa câmara, o aspecto dos queijos ele muda completamente. Os queijos eles ficam mais abalvados, um sinal claro de formação de gás. E quando nós batemos nesses queijos, a gente consegue detectar claramente que houve uma boa formação de gás. Bom, nessa tabelinha aqui nós temos uma informação também bastante importante. A 10, 12 graus, o tempo médio de geração celular das bactérias propiônicas é de 10 dias. Quando nós subimos essa temperatura para 16 a 18 graus Celsius, esse tempo de geração celular ele cai para 4. E quando nós subimos essa temperatura para 21 a 24 dias, esse tempo ele cai para apenas 1 dia. Isso mostra claramente que as bactérias propiônicas elas se desenvolvem com muito mais atividade, com muito mais facilidade em temperaturas mais altas. Bom, conforme eu falei, a temperatura ela tem grande impacto na modificação celular. Um aumento de cada 3 graus Celsius representa um aumento de 50% na velocidade de fermentação propiônica. É uma informação muito importante. Um tempo inicial de câmara fria muito longo, ele também provoca atraso na formação das douraduras. Isso devido à migração do sal para o centro do queijo.
Lembra que eu comentei logo atrás que o sal, dependendo do tamanho do queijo, ele ainda não tinha chegado no centro do queijo, mas ele estava em migração. E esse sal, ele abaixa a atividade de água. Então, um período muito longo, assim, uns 15 dias, na câmara fria, provoca esse pequeno atraso na formação dos ovos. Bom, após a formação das levaduras, os queijos eles retornam para a câmara fria para completar a maturação, para então depois eles serem comercializados. Bom, aqui, pessoal, tem essa tabela mostrando a influência do pH na fermentação propiônica. Aqui nós temos dois cenários. Um queijo com pH de 5,21 e um queijo com pH de 5,37. No pH de 5,21, nós temos uma semana a mais na fase de latência, enquanto que no pH de 5,37, a fase de latência da bactéria propiônica está normal. A contagem, o FC por grama de queijo, é bem maior no pH de 5,37 e a concentração também de ácido propiônico. É o responsável por aquele sabor adocicado característico. Ele também é muito maior no pH de 5,37, mostrando claramente a influência do pH mais alto na formação dos óleos. Aqui, novamente, mais uma figura. Aqui é de uma cultura nossa, da Fermentec, que é o AIS, que é o nosso propiônico, mostrando claramente também que a faixa preferencial é no pH de 5,35 a 5,40. Bom, em pH mais alto também ocorre insolubilidade do gás carbônico na massa. No pH de 4,8, o gás carbônico ele é 2 vezes mais solúvel do que o pH de 5,20. Isso aí mostra também que quanto mais baixo o pH, o CO2 produzido pelas propiônicas ele vai sendo dissolvido na água e atrasando mais a formação dos óleos. Uma diferença de 0,15 unidade de pH a menos aumenta em 50% o tempo de câmara quente para formar as oleaduras. Então, quanto mais baixo o pH, maior a concentração de ácido lático produzido e maiores as perdas de cálcio. Bom, falando em perda de cálcio, essa também é uma figura bastante interessante, que ela mostra o comparativo da concentração de cálcio entre vários tipos de queijo. A gente pode ver aqui que o primeiro é o emmental. O emmental ele tem 50% a mais de cálcio do que no cheddar, por exemplo. Essa quantidade de cálcio a mais é devido a esse pH mais alto. Ou seja, um queijo com pH mais alto, ele não teve uma desmineralização excessiva. Por isso, essa maior quantidade de cálcio. Bom, aqui nós temos um comparativo de dois tipos de queijos. Um com pH de 5,35, um pH mais alto. O queijo da direita com pH de 5,10. A gente pode ver claramente que o pH mais baixo, essa massa com teor de cálcio menor, nós tivemos sérios problemas de trincas internas justamente pela falta de estrutura. Ou seja, o pH mais baixo, falta cálcio, o queijo fica mais quebradiço, ele vai apresentar trincas. E também, nesse pH mais baixo, o número de oleaduras formadas dá para se ver claramente que nós temos muito menos oleaduras do que no queijo com pH de 5,35. Isso aí mostrando claramente o efeito negativo desse pH mais baixo. Aqui, novamente, nós temos uma massa curta, uma massa frágil, uma massa com muitas trincas internas, uma estrutura muito quebradiça, mostrando novamente que o pH baixo, essa falta de cálcio, essa falta de elasticidade da massa, ela é muito prejudicial na formação das oleaduras. Bom, além do pH, eu já comentei um pouco lá atrás também da importância do nível de sal. Tá? O nível crítico de sal, com queijo aí no pH de 5,20 a 5,30, seria de 3% sobre a água do queijo. Isso daria aí 1,2% de sal no queijo. Tá? E aumentando de 2,7%.
essa variância, variando de 2,7% para 3,3%, a fermentação é reduzida em 75%. Ou seja, as bactérias propiônicas, elas são muito sensíveis também ao sal. A gente pode ver claramente nessa primeira linha que um queijo com 0,37% de sal, o número de levaduras dele é infinitamente superior a um queijo com 0,66% de sal e muito mais ainda do que o queijo com 1,13% de sal. Isso aí dá para a gente ver claramente que os queijos com esse teor de sal 1,13 praticamente não tem levaduras. Ok? Então, além do pH, é importantíssimo também o controle do teor de sal no queijo para que se obtenha sucesso na formação dos óleos. Aqui um gráfico comparativo do teor de sal e o teor de umidade. Tá? A gente consegue ver claramente que o teor de sal e umidade na região, na casca, próximo à casca do queijo, e no centro, é uma comparativa. A região inicial, nós temos a região da casca, e no final do gráfico, na parte direita, nós temos a região do centro do queijo. A gente consegue ver claramente que o teor de sal na casca do queijo vai diminuindo ao longo dos dias, ao longo do tempo. Isso porque ele vai migrando para o centro do queijo. E o queijo também ele vai perdendo umidade na casca, porque o queijo vai secando e ele vai perdendo umidade para o ambiente. Bom, isso explica o quê? Isso explica por que as oleaduras estarem mais concentradas na parte central do queijo. Porque o centro do queijo ele tem mais umidade e ele tem menos sal. Então, é uma região mais adequada, mais propensa para a formação de bons óleos. A região mais próxima à casca, conforme mostrado no gráfico anterior, é uma região que inicialmente ela tem mais sal e é uma região que tem um menor teor de umidade. Então, os óleos eles se desenvolvem muito mais facilmente no centro do queijo. Bom, pessoal, uma variável, mais uma, né, também muito importante, é o teor de umidade do queijo. Isso porque o gás que é formado pelas bactérias propiônicas, inicialmente eles dissolvem na água. Tá? E após a saturação dessa umidade do queijo, os gases eles começam a fazer a abertura das levaduras. Né? Então, se nós temos um queijo com alto teor de umidade, as bactérias vão produzindo gás, esse gás vai sendo dissolvido na umidade do queijo, e o ponto de saturação ele demora muito para acontecer, ou muitas vezes nem acontece, dependendo do teor de umidade do queijo. A prática nos mostra que queijos com umidade acima de 43%, dificilmente eles dão levaduras, porque ele tem muita água, ele tem muita umidade para dissolver esse gás formado. Então, por isso que a gente fala que o teor de umidade do queijo é uma etapa crítica e realmente talvez a mais crítica para que se tenha um bom controle da formação dos óleos. Ok? Então, o teor de umidade sempre deve ser muito bem controlado. Aqui nós temos um comparativo de dois queijos. O queijo da esquerda é um queijo com teor de umidade mais alto, o queijo da direita com menos óleo, com menos umidade. A gente consegue visualizar claramente que o queijo da esquerda ele forma mais óleo, de menor tamanho. Isso por quê? Porque o gás ele vai sendo dissolvido na água e as levaduras elas não conseguem crescer, porque tem muita água para dissolver esse gás. Em contrapartida, no queijo da direita, acontece o contrário. Temos pouca água para dissolver o gás. E aí, à medida que as bactérias vão produzindo o gás, rapidamente a umidade fica saturada e se inicia a formação dos óleos. Então, umidade mais baixa significa menos óleos, porém, oleaduras maiores. E na figura de baixo, no queijo de baixo, umidade mais alta significa mais óleos, porém,
em óleos menores, tamanho menor. Bom, pessoal, para finalizar, a segunda parte aí do nosso bate-papo, né, onde nós estamos falando aí das etapas de fabricação e maturação, iremos falar um pouco sobre o parmesão. Iremos comparar as etapas de fabricação do nosso queijo aqui brasileiro com os queijos italianos, fazer algumas analogias para entender as etapas importantes e que influenciam diretamente, né, nas características do produto final. Bom, selecionar o melhor leite possível. Aqui também, assim como nos queijos curaduros, é importante termos um leite, de excelente qualidade. Isso porque são queijos de longa maturação. E são queijos com características muito favoráveis ao desenvolvimento de bactérias esporuladas. Então, sempre selecionar o melhor leite e evitar, se possível, o uso de trabalhar com leites de vacas sabidamente alimentadas com silagem, né? Caso possível, obviamente, e se o objetivo for também obter um queijo de longa maturação. A gente sabe que não é muito simples, mas é uma etapa muito importante e faz parte direta, né, no sucesso na qualidade desse tipo de queijo. Ok? Evitar, sempre que possível, também leite refrigerado, o mantido a frio durante períodos longos, que são leites que a gente sabe que tem, em geral, normalmente, grandes concentrações de bactérias psicotrópicas. Ou seja, usar sempre o melhor leite possível e o mais fresco possível. Trabalhar com rigorosa seleção do leite na recepção, assim como eu disse também lá atrás, nos queijos com leveduras, né? Teste de Vaspar também, muito importante, para criar-se um histórico, né, da presença de esporulados em determinada região, em determinada linha de leite. Redutado também, no mínimo 4 horas, o tempo de redução aí do azoto de metileno é também muito importante para ter esse sucesso. Bom, entrando agora já no processo de fabricação, leite pasteurizado, teor de gordura de 2,2 a 2,4%, teor de gordura realmente baixo, e resfriado a 32 graus. Pessoal, essa temperatura de coagulação é muito importante, 32 graus Celsius. Isso porque o tamanho do grão nesse tipo de queijo é ainda menor. Nós falamos lá atrás no queijo com leveduras que a gente precisa de um grão pequeno, e aqui o grão é menor ainda. Tá? Então, essa temperatura de 32 para a gente ter uma coalhada não muito firme, uma coalhada mais macia, para facilitar o corte e conseguir obter um grão bastante pequeno. O uso de nitrato de sódio é permitido e auxilia na prevenção contra os esporulados. Tá? Uma dosagem normal aí é de 200 gramas para cada 1.000 litros de leite. Indicado também o uso de lisozima, menor risco de desenvolvimento dos esporulados, né? A dosagem média de lisozima é 25 gramas para cada 1.000 litros de leite. Tá? Uso de lipases. Essas lipases elas são indicadas quando o objetivo é reduzir muito o tempo de maturação. Quando eu desejo ter um queijo menos maturado, queijo com sabor um pouco mais rápido. O uso de lipases ele é interessante, ele é indicado. Tá? E o uso de degerminadores, assim como lá atrás também nos queijos folhados a gente falou, ele é altamente recomendado. Mas aí aqui a gente tem a questão do custo do investimento. São equipamentos extremamente caros, e dependendo do volume de produção, adquirir esse equipamento para trabalhar com esse tipo de queijo pode ser inviável. Fermentos, muito importante, fermentos com uma alta concentração de lactobacilos helvéticos, fundamental que na mistura tenha pelo menos 60% de helvéticos, enquanto é desejável ter uma concentração menor de Streptococcus thermophilus. Indicado não que ultrapasse 10% do total da combinação ali de todas as bactérias. Mais para frente a gente vai ver o porquê, vamos falar um pouco mais. O Helvéticos, ele é muito importante na proteólise, lá na maturação, enquanto a baixa concentração de termófilos é importante durante o processo no tanque.
não é indicado ter uma grande formação de ácido lático durante o processo de fabricação dessa massa no tanque. Bom, na coagulação é comum um aumento de 10 a 15% na dosagem do coagulante. Isso com o objetivo de encurtar o tempo mesmo da coagulação e evitar uma acidificação excessiva no tanque. É um mecanismo aí muito utilizado com os coagulantes mais modernos aí, com altas concentrações de chicmosina, não tem-se nenhum risco em relação ao sabor. Então, esse tipo de procedimento pode ser adotado aí sem nenhum tipo de problema. Corte da palhada é um ponto crítico no processo, muito crítico. Essa palhada ela deve ser bastante frágil, para que se obtenha grãos bem pequenos, auxiliando no controle da umidade e também é muito importante na formação da grana, aquela textura granulosa que é tão desejável no bolo mesão. Bom, esse corte deve ser de forma rápida e vigorosa. É um corte realmente intenso. Ele deve ser realizado em 2 a 3 minutos no máximo. E um corte muito lento, ele dificulta muito a obtenção de grãos pequenos. O que acontece? A massa ela fica rodando dentro da queijomate, da tina, do tanque de fabricação, e os grãos não afinam. Então roda para lá, roda para cá, passa a lira várias vezes, fica muito tempo cortando e mesmo assim os grãos eles não diminuem de tamanho. Então, quanto mais rápido for o corte, mais rápido e mais rigoroso, menor será o tamanho do grão. O objetivo do tamanho do grão é o que a gente chama de um grão de arroz. É um grão bastante pequeno. Aqui nós temos uma figura ilustrativa mostrando aí o tamanho do grão. Dá-se para ter uma ideia que realmente são grãos extremamente pequenos. Ok? O aquecimento ele é iniciado imediatamente após o corte, sem interrupções, em uma velocidade rápida, subindo 2 graus a cada minuto até atingir 52, 55 graus. Também uma etapa crítica, viu, gente? A gente presencia no dia a dia muitas fábricas que trabalham, finalizou o corte, faz uma primeira mexedura sem iniciar o aquecimento. Não é uma operação recomendável, tá? O ideal é que finalizou o corte, já comece o aquecimento de forma bastante rápida, para que essa temperatura suba para acima de 50, e aí sim, esse aquecimento rápido irá favorecer muito a formação da grana posteriormente. Um período muito longo, na faixa de temperatura de 40 a 50 graus, é bastante negativo. Por quê? Irá ter uma grande formação de ácido lático nesse período. E esse ácido lático ele vai sequestrar cálcio na textura do queijo e o risco desse queijo trincar por falta de cálcio é muito grande. Então, principalmente naquela faixa de temperatura de 40 a 50 graus, o indicado é que seja um aquecimento rápido. Bom, finalizou o aquecimento, a agitação final permanece, também de forma rápida, para a massa não embolar, não ter aquela formação de aglomerados. E o ponto. Esse ponto, os grãos são bastante secos, são grãos soltos, não tem formação de bolos, grãos bem enxutos, porém individualizados. E quando a gente aperta na mão para ver o ponto, esses grãos eles têm uma liga bastante grande. Isso é formado pelos cinéticos, pela alta temperatura. Nessa próxima imagem aqui a gente consegue ver claramente que os grãos são bastante pequenos, bastante secos, tá? Isso é formado devido à agitação forte, essa alta temperatura de 54, 55 graus, gera uma cinese, né, muito intensa, até pelo fato de ser um grão muito pequeno, mas ele tem uma liga muito grande. Quando a gente aperta na mão, os grãos eles são bastante coesos. Ok? Bom, após esse ponto, a massa é descarregada para a granoprensa. E aí realiza-se a pré-prensagem. 15, 20 minutos, pressão de 4 a 5 bar já é o suficiente. Até pelo fato que essa pré-prensagem ainda vai acontecer numa temperatura muito alta. Indicado deixar um bom volume de soro para manter a temperatura e evitar a formação de olhaduras mecânicas dentro do queijo.
a presença do soro ela mantém a massa mais aquecida, tá? E ela evita a aeração. Isso é importante para obter uma massa mais fechada, né? Mais homogênea. Bom, em seguida nós temos a enformagem, indicado também que seja rápido para evitar perda de temperatura. Se possível, evitar também emendas de massa. Essas emendas, elas são negativas porque elas formam muitas oleaduras mecânicas. Na emenda de massa, ela não se compacta de forma adequada e pode gerar uma massa mais aberta. Então, sempre que possível, evitar essas emendas também é importante. A primeira pressagem, 30 minutos, 3 bares de pressão, já é suficiente. Vira o queijo, faz a segunda pressagem, 60 minutos, 3, 4 bares de pressão. Por último, mais 60 minutos, uma terceira pressagem aí, também com os 4 bares de pressão, já é suficiente. Bom, os queijos eles são fermentados até pH de 5,20, 5,30. Esse é um ponto importante para nós aqui no Brasil. É muito comum o pH dos nossos queijos aqui ser um pH mais baixo. Nosso queijo é um pouco mais ácido. Muitas das vezes, a acidez é até confundida com sabor picante. Isso é uma característica que difere o nosso queijo do queijo italiano. Tá? Um pH aí de 5,20, 5,30 é o ideal, já é suficiente. Bom, tempo de salmoura, a etapa seguinte. Normalmente, o tempo de salmoura ele segue a regra de 1 dia de salmoura para cada quilo de queijo. O mais comum aqui no Brasil são peças de 5 quilos, né? E elas ficam em 5 a 6 dias na salmoura, tá? Esses queijos eles devem ser virados pelo menos uma vez ao dia, para que o queijo absorva esse sal de uma forma homogênea. E eles podem ser recobertos com sal nas superfícies expostas, conforme mostrado aqui na figura ao lado, sem nenhum tipo de problema. Esses queijos, então, eles são maturados por no mínimo 6 meses na temperatura de 14 a 16 graus e uma umidade relativa do ar de 80. Bom, pessoal, mais um ponto crítico aqui. Temperatura de maturação. Ela deve ser uma temperatura mais alta, 14 a 16, para facilitar a ação das enzimas dos fermentos. E é um queijo de um teor de umidade mais baixo. A atividade de água nesse tipo de queijo é mais baixa. Então, a temperatura de maturação ela deve ser mais elevada. É muito comum, aqui no Brasil, volto a repetir, temperaturas de maturação mais baixas. Muitas das vezes, a mesma câmara de maturação é utilizada para vários tipos de queijo. E aí fica naquela faixa de maturação de 10 a 12. Nessa faixa de temperatura, o parmesão ele demora muito mais tempo para maturar. E aí ele não vai chegar na textura, ele não vai chegar no sabor desejado. Então, é um ponto crítico, ideal, ter uma câmara de maturação só de parmesão. E nessa temperatura, 14 a 16 graus. Indicado viragens regulares, principalmente nas primeiras semanas de maturação. Importante, tratamento da casca. Óleo de linhaça, óleo de algodão, óleo de dendê são amplamente utilizados. Tá? O óleo de dendê, algumas fábricas utilizam, dá aquela coloração dourada, fica um queijo muito bonito, né? Uma casca bem formada. Eu particularmente gosto bastante. A aplicação de natamicina na casca também é uma etapa que favorece muito, ela previne, né, o desenvolvimento de novas leveduras. Resinas também podem ser utilizadas, são amplamente utilizadas com sucesso. E um detalhe importante aqui, os queijos eles podem ser maturados, sim, embalados, tá? Sem problema nenhum. Desde que a etapa de embalagem aconteça depois que o queijo ele atinge 35% de umidade. Por lei, o parmesão ele tem que ter abaixo de 35,9% de umidade. Então, é muito comum, muitas fábricas trabalham dessa forma, acompanham a umidade, que vai sendo perdida, né, gradativamente. Nós iremos mostrar no gráfico mais à frente. Quando a umidade ela baixa para 35,9%, aí sim ocorre a etapa de embalagem e finaliza a maturação desse queijo já dentro da embalagem. Tem alguns pontos favoráveis, né? Não ocorre mais perda de umidade, isso auxilia no rendimento,
não ocorre um crescimento de mofo, porque já está embalado. Tá? Tem empresas que gostam, outras não. Outras preferem maturar o queijo sem embalagem durante todo o período, até para ajudar na formação da grana, né? Porque o queijo ele vai perdendo umidade e ele forma a grana mais facilmente. Mas aí tem essas duas opções. Ele pode ser embalado com, ou ele pode ser maturado com ou sem embalagem. Bom, essa é uma figura muito interessante. Ela mostra claramente o deslocamento do sal em direção ao centro do queijo ao longo aí aqui nesse gráfico está com 15 meses de maturação. Então dá para a gente ver claramente que o sal ele vai chegar bem próximo do centro do queijo, ele quase se iguala já com 12 meses de maturação. Então ele mostra claramente que o sal ele vai caminhando, ele vai se deslocando em direção ao centro do queijo, mas de forma lenta. E quanto menos umidade, quanto mais seco é esse queijo, mais lentamente o deslocamento do sal em direção ao centro. Então, em queijo mais macio, ele consegue atingir o centro do queijo mais rápido. Um gorgonzola, por exemplo, mesmo com o sal sendo aplicado na casca, ele caminha em direção ao centro e, digamos assim, ele chega mais rápido no centro do queijo do que no parmesão, por exemplo. Bom, aqui nós temos mais um gráfico aqui mostrando a perda gradativa de peso ao longo da maturação. Existe sim uma perda considerável. Essa perda é a umidade, né? Vai perdendo umidade para o ambiente e vai perdendo peso. Isso é um procedimento normal. O que não acontece dessa forma quando o queijo é maturado dentro da embalagem. Então, é uma etapa que vale a pena ser pensada se a viabilidade, né, de embalar ou não o queijo fora da embalagem. Aqui nós temos mais um gráfico mostrando a gradual perda de umidade ao longo dos meses. Dá para se ver claramente que o queijo ele vai perdendo umidade ao longo dos meses de maturação. E aqui nós temos a evolução da maturação. A gente consegue ver, esse gráfico mostra muito claramente que a maturação ela é mais rápida nos primeiros meses. Isso porque o queijo ele ainda tem mais umidade. E ela vai desacelerando, ela vai ficando mais lenta à medida que o queijo ele vai perdendo umidade, as reações enzimáticas elas ficam mais lentas. Isso é normal, atividade de água. As enzimas são muito dependentes. E aí por isso que elas vão ficando mais lentas. Bom, falando um pouquinho mais sobre o Lactobacillus helveticus. Ele tem papel primordial na proteólise, pois ele possui algumas enzimas localizadas na parede celular que vão degradar a proteína. Então, a degradação da caseína ela tem influência diretamente sobre aquela grana, né? aquela característica granular, aquela característica quebradiça do queijo. E essa textura ela é muito dependente da ação do Lactobacillus helveticus. Tá? Então, é uma bactéria de papel fundamental no parmesão, no queijo duro. Essa textura ela também é influenciada muito pelo teor de gordura, também muito pelo teor de umidade. Tá? Então, um queijo com teor de gordura mais baixo e com teor de umidade mais baixo, utilizando um Lactobacillus helveticus como fermento, certamente a probabilidade de obtenção de uma grana mais regular, a probabilidade é muito maior. Ok? Uma informação também importante, proteólise primária. Nesse tipo de queijo, ela ocorre muito mais por ação de micro-organismos do que por ação de enzimas coagulantes. Sabidamente, é muito discutido sobre os coagulantes, sobre a maturação, sobre a proteólise primária, mas nesse tipo de queijo, as enzimas coagulantes não têm uma forte atividade. Isso por quê? Devido à temperatura elevada de cozimento. A maioria
a maior parte das enzimas elas são inativadas nessas altas temperaturas de cocção. A atividade proteolítica, ela também é considerada superior à atividade lipolítica. Mais para frente tem uma figura que eu vou mostrar, é a comparação dos níveis de lipólise entre alguns tipos de queijo. E a gente vai ver que, por exemplo, que os queijos mofados eles têm uma proteólise uma lipólise, perdão, bem mais intensa do que uma lipólise. Então, nesse tipo de queijo, o que predomina é a proteólise. Então, mais uma vez, a importância do lactobacillus helvéticos, que tem uma atividade proteolítica muito intensa. Bom, a figura que eu falei aqui, comparando os teores de ácido gráfico livres, né? Aqui no caso é um grano padano, não é um parmesão italiano. A gente consegue dar para ver claramente que ele é um queijo que tem uma lipólise muito menor do que um Roquefort, por exemplo. Mas ele tem uma lipólise maior do que um provolone, do que um cheddar, do que um gruyère. Então, a gente diz que ele é um queijo intermediário. A atividade lipolítica, ela existe sim, tá? É considerável, mas não é tão intensa como em queijos mofados, por exemplo.